Olha, a maioria das pessoas acha que posicionamento é o que você fala sobre você, mas eu vou te provar que não. Que na verdade é o que o mercado pensa de você depois de te acompanhar por um determinado tempo. E se você ainda fica postando conteúdo sem estratégia e o mercado não entende nada, neste vídeo aqui eu vou te mostrar como construir autoridade com seu conteúdo no longo prazo. Eu vou te mostrar uma ferramenta tão forte que muitas pessoas cobram por esse tipo de conhecimento. E olha, vou te falar, se eu tô dando esse tipo de conhecimento aqui de graça para você hoje, é porque eu ainda quero construir uma coisa, uma estrutura que vai ser impossível de alcançar lá na frente. Se isso aqui tá gratuito, imagina quando eu conseguir lançar o meu curso, que é a estrutura que eu criei, chamada MVP. O que é o MVP? Só para te explicar antes. O MVP é o jogador mais valioso, né? No mundo dos esportes, MVP significa o jogador mais valioso. Porque eu entendi que o mercado imobiliário é nada mais do que um jogo. Então, quem utiliza ali do método MVP, que é o marketing, a venda e o posicionamento, ele se torna o jogador mais valioso. Então, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve para se tornar o jogador mais valioso, porque os inscritos aqui já são considerados corretores MVP. Então, para você que não me conhece, prazer, eu me chamo Pierre, eu tenho hoje 20 anos de idade, 22. Olha, perdoa, porque agora, só para você ter ideia, eu tô tão confuso aqui nas ideias, que agora são 5h18, 5h20 num sábado, e eu tô virado gravando conteúdo. Porque eu falei pra mim que eu ia voltar a gravar pro YouTube, e eu vou voltar. E nada e nem ninguém vai me impedir de ter o resultado que eu quero. Eu coloquei isso na minha cabeça. Mas enfim, se você não me conhece ainda, eu me chamo Pierre, me segue nas redes sociais, meu arroba é FurlanPierre lá no Instagram. E eu compartilho um pouco da minha vida. Hoje eu sou focado ali em ajudar clientes e investidores a investir em imóveis e também ensino e compartilho do meu conhecimento com marketing, posicionamento e das vendas também, né? Eu falo, né? Eu utilizo de todas as ferramentas, do marketing, do posicionamento e das vendas. Então eu tento compartilhar e ensinar sempre para somar e agregar, porque eu acredito que quando a gente tem uma obesidade mental na nossa cabeça, a gente tem que compartilhar um pouco, a gente tem que compartilhar sim o nosso conhecimento. Mas bora pro vídeo. Olha o que eu percebo no conteúdo de alguns corretores que eu vejo, sabe? Pessoas que postam muito e não viram nada, não viralizam nada, não viram referência. Pessoas que viralizam muito, mas não vendem nada, o que era o meu caso, né? Um público confuso, com uma marca fraca. E por que eu falo que nessa parte era detalhadamente o meu caso? Quem não me conhece, eu comecei a gravar com conteúdo de humor, né? Comecei a converter muitos corretores para o meu Instagram por conta do humor. Só que eu me perdi com alcance, eu me perdi com viralização. E aí eu comecei a ficar tão dilubriado que aquilo que eu comecei a gravar vídeo de humor, e acabou que, na verdade, eu comecei a gravar conteúdos com a intenção de que as pessoas olhassem para mim e falavam, pô, esse menino, eu vi os vídeos dele, eu sei que ele é corretor. Eu queria que as pessoas soubessem que eu era corretor. E eu acreditava realmente que eu estava fazendo isso. Só que o que aconteceu? As pessoas acabaram me confundindo com um influenciador. Então, era ali o meu posicionamento que estava errado. O que o posicionamento significa, afinal? Na verdade, o posicionamento é o espaço que você ocupa na mente das pessoas. Então, o espaço que eu estava ocupando na mente das pessoas era de um influenciador, mas na minha cabeça eu estava passando que eu era um corretor. Mas não era isso que estava acontecendo. Tinha algo errado com o meu posicionamento que precisava ser consertado, você me entende? Então, na verdade, o problema não é falta de conteúdo, o problema é falta de coerência. Ninguém escolhe ser genérico, mas muitas pessoas aceitam. Posicionamento não é discurso, posicionamento é território. É igual eu falei, é o espaço que você ocupa na mente da pessoa. Então, quando você estiver gravando algum conteúdo, quando você estiver postando alguma coisa nas suas redes sociais, vê se aquilo realmente está alinhado com o que o mercado está vendo de você. Porque às vezes você está ali ludibriado, postando algo que você acha que está passando o que você quer, só que não está em equilíbrio ali com o que o mercado está vendo. Então hoje eu consegui encontrar o equilíbrio, porque o que estava acontecendo? Eu estava ali mais como um influenciador do que um corretor de verdade, né? Porque querendo ou não, eu tenho que deixar claro que eu compartilho do meu conhecimento com outros corretores, né? Como se eu fosse ali, vamos dizer, um especialista de um especialista, né? Então, hoje eu consegui encontrar o equilíbrio de poder ajudar um cliente investidor e passar essa autoridade e, ao mesmo tempo, a pessoa ver que eu compartilho do meu conhecimento com outros corretores. Consegui encontrar o equilíbrio e alinhar o meu posicionamento. Mas isso levou tempo, isso é um trabalho a longo prazo. Isso é coisa de teste que você vai testando, você vai avaliando, e aí você vai chegar uma hora que você vai falar, pô, é isso que eu sou, é isso que eu ajudo, é isso que eu era,
e é isso que eu tenho que postar, e é isso que eu não posso postar. E você consegue alinhar o seu posicionamento e tudo fica mais claro, porque a clareza nada mais é do que a ausência da dúvida. Então, quando você está com dúvida, você não tem um posicionamento claro. Então, você precisa responder as perguntas certas para você ter esse tipo de posicionamento mais forte, com mais autoridade. Então, para ter um posicionamento mais claro, você tem que responder essa seguinte pergunta: quem sou eu? O que eu faço hoje? Para quem é esse perfil e por que essa pessoa tem que me seguir? Mas eu vou te falar que tem uma chave que é muito mais forte do que um posicionamento, que é aquilo que vai realmente te diferenciar de qualquer outro profissional, é aquilo que é a sua identidade. E isso se chama narrativa. Muita gente confunde narrativa com storytelling, com motivação, com uma frase bonita de efeito, mas na verdade narrativa é aquilo que sustenta o posicionamento. Os dois, quando você tem a narrativa e o posicionamento junto, você cria algo que não existe no mercado, porque a narrativa é algo seu, é a sua identidade. A narrativa é a história que você constrói com repetição, e continuação e com coerência, eu posso dizer assim. Não é um post isolado, não é um vídeo viral. Narrativa você não constrói falando de tudo. Narrativa, para ser mais exato também, você constrói falando de um ponto de vista, do seu ponto de vista. É algo seu. É porque, como eu sempre falo, a vida hoje, infelizmente ou não, ela é uma extensão das redes sociais. Então a narrativa é basicamente isso. Que isso fortalece mais ainda o seu posicionamento. Eu vou te dar um exemplo bem besta aqui, só para você entender a diferença da narrativa e de como que você pode utilizar. Por exemplo, ao invés de você gravar algum conteúdo ou postar nas suas redes sociais falando nunca desista, na verdade, com a narrativa você vai falar o seguinte: depois que eu parei de ficar um mês chateado por não vender e comecei a ficar chateado por minutos, o jogo mudou. Você usou a sua história como uma narrativa, e isso fortaleceu mais ainda o que você ia contar. A narrativa é a chave, ela é a chave. Posicionamento não anda sem narrativa e narrativa não anda sem posicionamento. Você tem que ter os dois se você quiser ser um corretor MVP. Mas só para ficar claro aqui também que não é a história que você conta que constrói a narrativa, é a história que você repete. Então é a forma que você pensa, é a forma que você decide, é a forma que você enxerga o mercado, é o seu ponto de vista. Você não precisa falar, eu sou diferente. O próprio mercado vai ver, caraca, esse cara pensa diferente. Porque é algo seu, entende? Então, isso também está agregado ao posicionamento. Então, para ficar bem clara a diferença de narrativa e posicionamento, a narrativa é o processo, é o que você controla, é o que você comunica de forma consistente, acontece no tempo, a narrativa você constrói a longo prazo, não é do dia para a noite que você vai construir uma narrativa. Então, por isso que você tem que ter consistência. Por isso que quem posta sempre a mesma coisa, só imóvel de venda, não consegue construir a narrativa, porque ela tem que postar um pouco do seu ponto de vista e da sua história também, e é algo a longo prazo, você me entende? Por isso que quem tem narrativa forte não consegue ser alcançado, porque ela tem algo único. E o posicionamento, para ficar um pouco mais claro, é o resultado, é o que o mercado entende, é o que o mercado decide, é o lugar que você ocupa na mente do seu cliente. O posicionamento ele não depende só de você, diferente da narrativa. Você controla a narrativa e o mercado decide o posicionamento. Só venda todo dia cansa, mas a narrativa constrói, ela te diferencia e ela ainda fortalece mais ainda suas vendas no futuro. Então é um ativo que você constrói hoje para lá na frente colher muito mais. Então você quer saber como construir uma narrativa, conta uma história repetidas vezes até o mercado entender quem você é, no que você acredita, como você enxerga o jogo, por que alguém deveria confiar em você. Se você entendeu isso, já é um sinal que você está na frente de 90% das outras pessoas, porque a maioria quer crescer rápido, mas não quer construir uma história duradoura. Recapitulando, narrativa não é o que você fala, é o que o mercado entende de você depois de te acompanhar por 30 dias. Posicionamento é o lugar que você ocupa na mente das pessoas. Narrativa é o processo, posicionamento é o resultado. Ponto final. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, de ter compartilhado o meu conhecimento com você. Se esse vídeo fez sentido para você também, já se inscreve aqui para se tornar um corretor MVP. Se você assistiu esse vídeo até o final, até aqui, comente aqui abaixo o posicionamento para eu saber que você realmente está no jogo. E não se esquece também de me seguir nas redes sociais. Até mais!